Fala devs, Marlon aqui. Vamos dar sequência aqui da última aula. Bom, vou mostrar para vocês a diferença, né, sobre o layout responsivo e o layout fixo. Vou estar deletando este botão, vou estar deletando toda a estrutura aqui, tá? Vamos lá. Vou mostrar para vocês hoje aqui um pouco só, tá, sobre a barra de propriedades. Nós vamos voltar muito ainda nessa tela de design, tá? Só para ficar bem claro. Tem coisas mais avançadas que eu vou explicar no futuro. Depois eu volto aqui mostrando como é que faz na aba de design, tá? Bom, então vamos montar novamente nossa estrutura de layout responsivo, tá? Primeiro de tudo, vou arrastar um container, tá? Bom, dentro do container, deixa eu me ajeitar aqui, bora. Dentro do container, nós temos diversas propriedades, tá? Como é que você chegou no container, Marlon? Novamente, tá? Exibir, propriedades, pressionando F4 ou selecionando propriedades aqui embaixo, tá? Vocês vão selecionar o componente que vocês querem alterar as propriedades. Primeiro de tudo, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o container. Dentro desse container, nós temos diversas propriedades. Entre elas, cor de fundo, tá? Por exemplo, aqui está desabilitado. Cor de fundo não, desculpa. A posição, tá? Desse... Caso tenha uma cor aqui dentro, qual posição você quer que ela tenha? Se você quer que ela repita, tá? E tudo mais. Eu não vou me abordar muito profundo nesse momento, tá? Sobre esse tipo de propriedades. Eu quero mostrar para vocês como a aba de propriedades funciona, tá? Nesse caso, estou aqui com o meu componente selecionado. Container type. O que seria um container type? Seria o tipo de container que você quer ter nessa tela. Por exemplo, normal, fluido. Perceberam a diferença? Tá? Nós temos propriedades que alteram diretamente a funcionalidade do componente dentro da tela. O container, ou você tem ele centralizado, normal, por exemplo, ó, vocês vão ver que ele nunca chega ao final da tela, a não ser quando é mobile, aí não tem como, mas ó, tranquilo? Ou fluido, tá? Depois de um tempo, vocês utilizando o componente, vocês vão perceber quais são as propriedades-chave de cada componente. A propriedade-chave do container é o container type, não tem o que dizer. Outra coisa também que vale salientar é o ID, tá? O que seria esse ID aqui? Seria a nomenclatura do componente por HTML ou aqui na estrutura, tá? Que é uma outra aba que eu vou abordar mais para frente quando nós começarmos a adicionar mais componentes na tela, em que a gente consegue encontrar qual componente nós queremos mais fácil, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, container principal. Agora, ó, selecionando aqui em cima, vocês não podem perceber que, ó, temos o container principal, o form, ou vindo aqui na aba de estrutura, container principal. Beleza? Bom, quando vocês selecionam, tá, o componente, há também outros tipos de atalho aqui dentro do GVince, tá? Por exemplo, quando nós temos aqui refazer e desfazer últimas alterações, tá? Passar o controle selecionado para cima ou para baixo, copiar, colar. Isso aqui serve mais para texto, tá? Que seria colocar a primeira letra em maiúscula, colocar todas em maiúsculo, tudo em minúsculo, tá? Mostrar na propriedade qual o tab index tá, do componente. Isso são coisas para quando a gente está montando mais o formulário, tá? Mas só para salientar aqui, vocês conseguem, tá fazendo alguns atalhos, tá? Em vez de ter que vir aqui na propriedade, alterar, não. Aqui em cima tem uns atalhos que facilitam isso também, tá? E logo abaixo, tá? Da sua página, você tem aqui o visualizador de tamanho de tela, tá? Para você estar testando se o layout está encaixando no determinado tamanho de tela, tá? Aqui. E aqui alguns componentes, principalmente os componentes de containers, tá? Do GVince. Você tem essas opções aqui, ó. Selecionar o objeto pai. Quem que é o objeto pai do container? É o formulário. Então vocês vindo aqui na estrutura, tá? Então, ó, exibir aqui, ó, estrutura de objetos, vocês percebem que o form é o pai de todos e ele tem um filho chamado container principal. Se dentro desse container eu adicionar uma linha, o container principal é pai da linha. Então a linha, ó, agora eu tô com a linha selecionada, vou clicar nesse objeto aqui, seleciono o pai. Ele vai selecionar o container, tá? Então é um atalho que nós temos, tá? Para estar sempre selecionando o pai do controle em questão selecionado, tá? Bom, nós também temos aqui, ó, o container, ele tem a opção de você clicar, adicionar uma linha, tá? Legal? Ou vocês podem estar
selecionando o container, pressionando o botão Insert, ele vai estar adicionando uma linha. Ou vocês podem estar selecionando o controle Layout Roll aqui e arrastando para dentro do container. Então tem várias formas de fazer a mesma coisa, tá? Vale sempre é bom ficar atento a isso. Então vou estar utilizando o atalho aqui em cima, adicionei uma linha, selecionei a linha, pressionei F4, vim para as propriedades. E aqui ele tem, se vocês perceberem, praticamente as mesmas propriedades do pai dele, tá? A diferença é que ele tem algumas adições, tá? Por exemplo, outra coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês, tá? Que é super importante essa aula de propriedades, sempre que vocês forem alterar propriedades, selecionem esse botãozinho aqui em cima, tá? Exibir propriedades vinculadas. Mais à frente no curso eu vou estar mostrando o que é isso, como vincula, como desvincula, como cria, tá? Mas essa forma aqui de utilização é a forma mais limpa do GVINS, tá? E aí nós temos a forma mais avançadas, que é selecionando isso aqui, se vocês perceberem, abre muito mais opções a serem feitas aqui. No primeiro momento, tá? Iniciante, vamos deixar com ele desligado. É só para salientar que tem essas duas opções, tá? Avançado e básico. Então deixe sempre o básico ativado. O avançado, caso você queira alterar algumas coisas nos styles que eu vou abordar mais à frente, tá? Mas aqui, tô com a linha selecionada. Você pode estar adicionando animations. Renat Server, se você quer que esse componente seja encontrado no lado do servidor, tá? Que é com C#, vou abordar isso mais à frente também, mais a fundo. E mudar o ID. Então vou colocar aqui, por exemplo, linha principal. Dentro dessa linha, agora eu vou arrastar uma coluna, tá? Pressionei Insert ou selecionando aqui, ó. Vocês percebem que tem mais coisas, por exemplo, posso estar adicionando uma nova linha ao pai dele, posso estar adicionando uma coluna dentro desta linha, eu posso estar movendo linhas. Então, por exemplo, vou adicionar aqui uma nova linha, dentro dessa linha eu vou adicionar uma coluna e vou jogar essa linha para baixo, ó. Então você também tem esse poder aqui com os atalhos, tá? Apagar isso aqui, apagar isso aqui. Vou estar adicionando uma linha pelo atalho aqui em cima, adicionar coluna. E com a nossa aba aqui de controles selecionados. Antes disso, vou estar selecionando a coluna aqui, indo nas propriedades, e vocês vão ver que tem essas questões aqui de controles responsivos, tá? Eu vou fazer uma aula só sobre responsividade, tá? Eu tô só abordando aqui com vocês a questão das propriedades, mas é por aqui que você controla a responsividade, tá? É por aqui que você, por exemplo, vamos ver aqui. Que tipo de como você quer que o controle se comporte nessa coluna? Tá? Você quer que centralize ao centro, à esquerda, à direita, tá? Então tem várias coisas que você consegue fazer aqui com essa coluna, tá? Através das propriedades. E agora, só para a gente finalizar a aula, eu vou estar arrastando esse botão aqui para a tela. Botão, arrastei para dentro da minha coluna. F4, pai nas propriedades. E novamente, temos aqui, por exemplo, a propriedade aqui de ícone. Então vocês podem estar escolhendo o ícone para colocar nesse botão. Pesquisar aqui, sei lá, Facebook, que foi o que vem na cabeça aqui. Facebook. Vamos aplicar. Tá lá, botãozinho de Facebook. Ainda na aba de icons aqui, dentro da propriedade, eu posso estar alterando a cor. Por exemplo, quero vermelho. Tá? Olha lá. Posso estar mudando o texto do botão. Vou colocar aqui, por exemplo, Facebook. Quero que o ícone fique à direita. Consegue também. Entendeu? Quero mudar o tamanho do botão. Neste caso, não consegue. Por quê? Porque o controle botão está dentro de uma coluna e a coluna ela acompanha a tela, tá? Quando nós começarmos a montar alguns tipos de layout, eu vou estar explicando para vocês como a gente, dentro da coluna, a gente desvincula esse tamanho automático aqui, beleza? Mas só para vocês ficarem cientes que é através das propriedades que nós conseguimos alterar tudo dentro do GVINS quando estamos falando de design, beleza? Bom, vocês vão acabar decorando essas coisas aqui só com a questão da usabilidade, tá? Quanto mais vocês usam, mais vocês vão entender para que serve cada componente, tá? Se eu fosse abordar cada estrutura dessa daqui, ia ficar muito grande, ia ficar muito moroso, tá? O que não é o intuito aqui, é mostrar para vocês tudo que o GVINS proporciona. Tá? De acordo com o que eu for necessitando de alguma propriedade aqui, eu vou estar explicando ela, tá? Como ela faz, como ela funciona, como ela serve, tá? Mas aqui vai ser, vocês vão aprender fazendo as coisas, tá? Nesse primeiro momento é mais um overview
E quando a gente for construir telas, vocês vão ver certinho para que serve cada opção dessas propriedades, beleza? A aula tá ficando um pouco grande já. Na próxima aula, eu ainda, dentro da parte de propriedades, vou abordar um outro tema, que é o tema de eventos, tá? Bom, na aula de hoje era isso que eu tinha para mostrar sobre propriedades para vocês. E é isso. Até a próxima aula. Fui.